Bom dia. Bom dia. Tudo bem? E aí? Meu nome é Miguel. Na disciplina de eletivas de artes foi solicitada uma entrevista com profissionais. Eu tive sorte de ter você, Margarete, para falar sobre um pouco de neuropsicopedagoga. Qual que é a sua função? Bom, eu fiz uma especialização, que a gente estuda, a gente faz um pré-diagnóstico de uma dificuldade de um aluno, de um jovem, de uma criança, e encaminha isso para os profissionais da área, psicólogos, psiquiatras. Então, esse pré-diagnóstico é importante porque a gente acompanha como o professor preenche os dados das planilhas que são solicitadas e aí tem uma visão desse comportamento, né, dessa identidade dessa pessoa que vem até nós. Como que despertou essa atuação? E o que motivou a senhora a ser uma neuropsicopedagoga? Bom, o que despertou foi, eu estava atuando em sala de aula na 3ª série e eu tinha várias crianças com este comportamento. Então, alguns tinham TDAH, outros tinham um autismo seletivo, autismo. Então, eu tinha vários comportamentos de criança que vinham com os diagnósticos e a gente não tinha essa formação para trabalhar com essa criança. Eram muitas diferenças na sala de aula. Então, na verdade, foram as crianças que me levaram a buscar mais esse passo no meu profissional. E qual método você usou para superar as dificuldades durante a formação, a especialização? Opa, essa é profunda, hein? Deixa eu ver aqui, porque isso é bem individual que vocês estão me perguntando. Então, cada profissional Tem uma experiência. Isso, tem sua experiência e ela é subjetiva. Então, como eu também já fazia encontros com psicólogas, estava em tratamento algumas vezes, eu comecei a buscar essa outra forma de terapias. E junto com a neuro, para entender o cérebro, para entender o comportamento. E aí eu também fui para o mestrado para entender a identidade das pessoas, porque eu também queria me encontrar. Porque na verdade, quando eu via aquelas crianças, eu me perguntava, eu não tinha como dar um passo porque eu também não tinha conhecimento. E quando eu comecei a mergulhar nas terapias dentro do próprio eu interno, o meu vazio, olhar para o meu vazio como pessoa. Então eu precisava fazer alguma coisa por mim. E aí começou esse estudo, que já são mais de 10 anos, e a gente vai aprofundando. Eu fui aprofundando com cursos, não foi só a neuropsicopedagogia que me ajudou, o mestrado me ajudou na identidade, essas crianças me ajudaram, e quem me ajudou realmente foi o meu vazio interno, porque eu comecei a despertar em mim, sabe quando você está num grupo de família, onde você organiza um clã, que a gente diz, o Bert traz isso, que é uma literatura que eu estudo, e ele traz esse comportamento dos clã que a gente às vezes precisa buscar, esse vazio que a gente tem, quando a gente supre ele, a gente auxilia todos os demais na nosso entorno, né? E como o tópico de hoje é jovem, eu queria fazer uma pergunta. Você indicaria a terapia para jovens? Nossa, super indicaria, porque não só para jovens, para qualquer pessoa. Que, se eu vou olhar assim, a caminhada de vida, a terapia, ela te leva umas ferramentas, um processo que você tem o conhecimento e você traz o conhecimento para a sua prática. Então, da minha pessoa, de novo, complementando, por que eu digo? Porque a terapia me fez diferente, porque ela me fez, não é que ela me fez diferente, ela me fez ver quem eu sou. Então, essa segurança do poder pessoal, tu só descobre quando você sabe quem você é. Porque nós vivemos num mundo de muitas crenças, cada um tem sua família, foi criada no seu berço. Talvez até nossos próprios pais, eles também não tinham informações, assim foi indo, né? Porque é uma geração que vai sendo criando a outra da forma que foi criado. E a terapia, então, ela te leva para um movimento de buscar o teu interno. E aí você muda tudo na sua vida, né? Porque a terapia, ela te orienta para ti. E quando tu busca esse interno, busca o seu vazio, você adquire o seu poder pessoal. Acho que aí o poder pessoal. O poder pessoal tem todos os espaços, né? Dos teus movimentos. E o que você diria aos jovens que estão sendo desmotivados pelos pais por escolher uma profissão e os pais não aprovarem? Opa! Isso é bem íntimo das famílias, então vejo que se eu for falar alguma coisa aqui para vocês, é o meu posicionamento, não quer dizer que eu estou
querendo que outra pessoa... É só uma visão. Então, na minha visão hoje, com o movimento que eu estou e que até onde eu cheguei e o que eu acompanho, eu diria que os pais têm que permitir que seus filhos façam o que aqui dentro dá prazer. Porque aqui dentro, no interno da gente, no sentir da gente, é aqui que tem que valer a vida. E já que eles nos deram a vida, eu também diria para os jovens que eles nunca podem apontar os seus pais. Os pais nos deram a vida e, portanto, a gente sempre tem que honrá-los e se dobrar frente a eles. Indiferente do que eles pensam, de como eles nos educam, porque eles vão fazer o que eles aprenderam. Então a gente não pode pontuar. E eles têm uma caminhada maior do que a gente, né? E o Bert também traz, que é uma literatura que eu estudo, que eu já citei antes, eu vou citar ele de novo aqui. Ele traz essa honra que a gente tem que ter dos pais. Então, indiferente se tu conhece ou não o seu pai, porque você tem a vida, e a vida, ela é feita com amor. De qualquer forma, você nasceu de um amor maior. Nem que depois foi estraçalhado esse amor, mas você veio dali. E é isso que tem que ficar vivo em você, né? Sem culpar seus pais. E os pais sempre vão apontar, porque às vezes eles também estão inseguros ou insatisfeitos profissionalmente, então talvez eles levem para outro caminho, porque cada um, é muito subjetivo isso das famílias, né? O que a senhora diria para os jovens que estão sem perspectiva para o futuro deles? Opa! E parece que temos bastante no mundo de hoje, né? Eu acredito profundamente que se o jovem está sem perspectiva, nós temos um entorno social em todo ao redor disso tem um entorno social, a cultura, né? Então tem vários âmbitos aqui que nós vamos pontuar, mas o jovem que está assim é porque ele ainda não buscou o seu autoconhecimento. O autoconhecimento, que é a terapia, eu indicaria assim para que ele fosse buscar o que é de sua responsabilidade, buscar sua autoestima, né? Porque hoje a mídia traz muitas coisas que levam o jovem a pensar que aquilo é ser ideal. Não, o ideal é ser você. E o autoconhecimento te busca ser você. A autoconsciência das coisas, porque a gente escuta e fala e faz, mas a gente não sente com o coração. Então a autoconsciência é muito importante, que é o respirar a vida. Eu gosto de dizer assim. E a responsabilidade é assim, eu tenho um corpo e esse corpo ele tem que ser saudável. Então como que a gente tem um corpo saudável? A gente tem um corpo saudável quando a gente olha para a nossa fisiologia, nossa alimentação. A nossa vida diária não é só da comida, do que vestimos, de onde moramos, mas ela é também dos nossos pensamentos. E a mídia traz informações que levam o jovem a acreditar que aquilo é real. Aquilo não é o mundo real. O mundo real, às vezes, ele é bem diferente do que o ego e o externo nos mostram. Às vezes ele é até mais cruel. Mas a importância de ele buscar o autoconhecimento dele, até teve a primeira ferramenta que eu utilizei, foi a roda da vida. Então, quando a minha terapeuta me deu a roda da vida e eu precisei olhar para aquilo ali, eu comecei desesperadamente a ver que eu estava, em muitas áreas, eu estava praticamente nula. E aí eu comecei a olhar por que isso estava acontecendo comigo. E aí a gente tem que tomar atitudes na vida, porque a vida é sempre um movimento. Isso é importante o jovem compreender também. É ótima essa pergunta, essa colocação de vocês. E parabéns por esse trabalho. Porque às vezes a gente fica tão bitoladinho ali com aquilo que a gente viu e que enxerga, que vê, que observa, que pensa que aquilo é real. Não é real. O real é aquilo que está dentro de você. E às vezes você nega de tão grande que aquilo é dentro de ti, você nega e vai se anulando. E quando você vai se anulando como pessoa, não vai participando do seu protagonismo, você vai perdendo a sua vitalidade jovial, né? E a gente vê tantos jovens perdidos porque eles buscam em outros lugares essa recuperação, esse poder, porque a gente tem o poder da vida que está na nossa mão, e essa é mais gritante, né? O que mais que eu poderia dizer aqui do jovem? Eu poderia elencar que poucos são os que despertam, poucos, mas desperte. E o compromisso diário, porque hoje nós temos a mídia que nos carrega o tempo todo, né? Então, no momento que o jovem está, ele tem que criar um quadro, um programa diário, uma semana, e tomar conta daquilo que ele escreve ali. Essa organização é importante para o jovem. E que aquilo que está lá fora, às vezes,
a gente assistindo acaba o cérebro ouvindo, que o nosso cérebro ele é fantástico, né? Ele grava como real, ele não sabe que é mentira. Tudo que ele escuta, tudo que ele vê, ele pensa que é real. E daqui a pouco é tão real eu escutar isso que até eu vou dizer, oi, tudo bem? Não, hoje não estou bem, estou estressada. São palavras que você utiliza sem se dar conta que você tem isso porque você não tem a vida, né? E a vida é o amor, e o amor é a ausência da morte, e a morte é viver na vida, quer dizer, é tudo um círculo, né? E essa coragem de olhar internamente, se responsabilizar pela sua intimidade e buscar quem você é primeiro, quem você é. E acreditar nas pessoas que estão ao teu redor, sabe? Se você não acredita nas pessoas que estão ao teu redor, você não consegue dar esse passo. Esse passo tu só consegue dar quando você diz, venha o que vier, eu estou pronto, porque eu quero me conhecer. E não tem maior valor que a nossa própria vida, o nosso próprio conhecimento. A gente só se sente gente quando a gente sabe quem a gente é. Porque eu posso olhar meus defeitos, meus medos, minhas angústias, minhas raivas, minhas tristezas, de onde elas vêm, como eu trabalho com elas, porque elas nunca vão sair de nós, nunca vão sair de nós. Mas como trabalhar elas é muito importante. Somos jovens que busca isso, que busca terapia, porque a terapia te dá várias ferramentas. Então quando a gente começa com ela, a gente é tipo um vício, você não quer mais parar, porque você começa a ver a beleza interna que você tem. E você consegue ver e pontuar o mundo e o conhecimento de outra forma, de uma forma muito melhorada, muito prazerosa. E que a gente é um círculo que está todo mundo conectado. E para finalizar, o que a senhora diria para os jovens que estão com dificuldades na aprendizagem, seja por desmotivação do pai ou problema em casa? Que tudo parte dele. Ele tem que começar a tomar consciência do seu próprio corpo. Tudo parte da gente. Não é culpa do pai, não é culpa do professor, não é culpa da escola. É claro que nós temos que considerar que nós temos um tempo pandêmico. Então nós tivemos 2 anos de perda de um professor do lado. Não é a mesma coisa que o professor estar do lado. E essa deficiência que aconteceu, eu digo deficiência, o déficit de aprendizagem, é o diagnóstico que a gente faz. E trabalha em parceria com os profissionais da área. Então a gente leva esse apontamento e carrega para outro profissional. E juntos, em grupo, a gente estuda esse aluno ou este jovem. Então o passo é, você precisa controlar a sua vida. Você que tem que tomar posse dela. Porque o convite vem o tempo inteiro pra gente. Não sei se vocês observem isso, né? Às vezes a gente pega o celular, vai lá no WhatsApp, quando você vê passar um monte de tempo e você perdeu todo um prazo de estudos ali. E é só o estudo, gente. É o conhecimento que nos faz grande, não tem outra forma. Porque quanto mais a gente busca e conhece o próprio cérebro da gente, né? Por que ele está fazendo isso comigo? Porque é importante, até em casa. Eu queria ressaltar assim, não é só na escola, na nossa própria casa, nossas relações, né? Quando a mãe nos dá uma atividade, a gente não fez e a gente cobra do irmão que também não fez, e aí a mãe chega em casa, o pai chega em casa do trabalho cansado, o pai desvia, vai lá para a televisão fazer alguma coisa, porque ele não quer mais ver aquilo ali, a mãe tem que tomar conta daquela casa, quer dizer, isso é um círculo que vai acabar prejudicando todo mundo. Então, quando o jovem conseguir compreender que ele tomou uma responsabilidade, tem que cumprir com aquela responsabilidade. E o pai compreender que se ele não fez, vai ficar ali, até ele fazer o que era a função dele fazer. Isso é responsabilidade, eu fazer aquilo que me cabe. E quando cada um faz dentro do lar, dentro da escola, aquilo que lhe cabe, tudo dá certo. Então, eu diria para ele, ó, observa você, vê a roda da vida, o que está te faltando ali. E veja como você vai mudar esse movimento que você não está se sentindo tão bem assim, né? Essa coisa interna, esse vazio interno, diria, não. Vazio interno que deve estar sentindo. Porque tem pessoas adultas que vivem toda a sua vida na Terra com esse vazio, que não aprenderam a olhar de outra forma, né? Então, a gente precisa olhar para a essência do ser humano. Qual é a minha essência? E a partir dela, acreditar em quem está do teu lado. Se quem está do teu lado não te compreender, tudo bem. Ele está no processo dele de falta de compreensão. O que tem que estar presente no jovem é: eu quero isso para mim e como eu vou fazer da melhor forma. E dê o melhor de si. Aí acontece o que acontecer, você deu o melhor de si mesmo. E respeitar, né? O respeito, a honestidade e a esperança. Mas se eu não fizer, nada vai dar certo. Então está tudo na nossa própria mão. Como buscar isso? O autoconhecimento. Obrigada, Margarete, por dar a entrevista. Essa foi a nossa entrevista com a senhora.
Espero de verdade que a senhora tenha gostado das perguntas. De Obrigada tudo. que legal. Eu quero agradecer e dizer que eu também agradeço a professora que está fazendo esse trabalho, que legal. Estou à disposição.